Meu coração é: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Qual é a mensagem que o Senhor tem para nós neste tempo? Por isso nós insistimos para que nos nossos microgrupos tenhamos tempo de qualidade, nos nossos devocionais tenhamos tempo de qualidade para ouvir a Deus. Não sei se você concorda comigo, mas não faz sentido algum um cristão que não consegue ouvir Deus. Não faz sentido algum um filho que não consegue ouvir a voz do Pai. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar atentos e reconhecer a voz do Pai. Eu tinha antecipado até para alguns irmãos. Havia uma ideia no meu coração, Deus já havia falado há algum tempo, a respeito de uma série de mensagens. Mas, nesses dias, algo brotou no meu coração e Deus falou comigo, até de uma forma inusitada. Eu estava lá nessa pousada com a minha esposa, com as minhas filhas, e aí toca na caixa de som, tocam músicas, né? Músicas seculares. Graças a Deus não era... Hoje em dia ouvir música secular é duro, né? Nossa, quando você tem que ir no centro ali, nas lojas, é extremamente difícil você ouvir as músicas de hoje em dia. Não sei se dá para falar de música, né? Não me entendam mal, mas algumas não são músicas, são lixo. Não tem nada de arte, não tem nada de beleza, não exata nenhuma coisa boa, nenhum sentimento bom, nenhuma aspiração boa brota de ouvir aquela música. Mas eu ouvi uma música, a música não era tão ruim. Me lembro que eu ouvi essa música antes, e a música é uma música do Jota Quest, que ela fala assim: um amor maior. E aí aquela música tocou uma ou duas vezes naqueles dias, e eu estava orando, buscando a Deus. E a música, não lembro a letra dela, só o refrão, que é um chiclete, fica na nossa cabeça. Quero um amor maior, quero um amor maior. Não sei se você prestou atenção, acho que você conhece essa música. Essa música fala de algo que está na nossa vida, no nosso cotidiano. A música fala de um desejo de você encontrar um amor que seja transcendente. Um amor que te arrebate, um amor que faça sentido para a sua vida, que dê sentido à sua vida, que te faça importante, que te faça especial. Nós vivemos numa era, Tim Keller chama a era secular, onde tiramos Deus de jogo, Deus de cena. Deus não está mais na cena, Deus não está mais em cogitação. E as pessoas precisam procurar, elas precisam achar alguma coisa que substitua a transcendência que Deus dá ao seu coração. E elas buscam em muitas coisas isso. E uma das coisas que as pessoas buscam é esse amor, né? Eu pedi para a inteligência artificial fazer uma crítica a respeito dessa música. E a inteligência artificial falou assim: essa música fala de uma fuga. É um sentimento platônico de alguém que quer fugir da realidade, das dores, das tristezas do dia a dia e quer encontrar num parceiro amoroso algo que lhe dê satisfação e que lhe dê sentido para a vida. Pensei, a inteligência artificial está bem inteligente, porque é isso mesmo que essa música quer dizer para nós. E eu queria então iniciar uma série de mensagens. Eu me lembro de ter pregado 3 mensagens. Logo quando começamos a nos organizar como culto, nós pregamos 3 mensagens sobre Salmo 115. E havia uma tensão no meu coração de vez em quando voltarmos a falarmos a respeito de ídolos em nossos corações. E eu queria tratar nessa série de mensagens. Serão 4 ou 5 mensagens, não me lembro, mas elas vão falar a respeito de coisas que podem ser um ídolo,
coisas em que você coloca a sua atenção, coloca a sua devoção, coloca todas as suas forças, todas as suas expectativas, ou como fala no poker, colocar todas as suas fichas em algo que possa lhe completar, lhe possa fazer sentido e dar vida. Para hoje, estamos na semana do Dia dos Namorados. Queria falar de um assunto que mexe com todos. Solteiros, casados, todos nós estamos afetos a isso. Antes de eu falar, eu queria convidar então, você que nos visita hoje, a estar com a gente. Sábado que vem, nós vamos ter aqui um jantar para casais, para noivos, de repente namorados, se há um compromisso no casamento. E eu queria então convidar você a estar com a gente. E você vai procurar no final desse culto o Gil e a Aline. E você que é de Betel, não tem cogitação, tá? Se você não estiver aqui sábado, nós vamos ter que conversar seriamente na semana que vem. Tá bom? Não cogito o casal Betel não estar com a gente aqui. Você está convidado e convocado. Nós vamos ter uma janta abençoada e uma palavra para o seu coração, um momento romântico. Creio que vai ser algo bom para o seu casamento. Então, sábado que vem nós vamos ter esse evento. Nós não vamos divulgar para fora. Mas se você está aqui hoje, você é nosso convidado. E você pode chamar um casal amigo seu, tá bom? É uma restrição que nós fazemos, mas você precisa fazer essa inscrição até amanhã, tá? Um casal amigo seu a gente vai absorver, que nós não temos muito espaço, nós não vamos abrir isso para fora, tá bom? O tema de hoje, nós vamos falar de um amor verdadeiro. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 29. Gênesis 29. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler a partir do verso de número 15. Na verdade, é final do 14. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois, Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça, só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia ou Leia, se está na sua Bíblia. Provavelmente eu vou falar muitas vezes Leia, mas é o mesmo nome, tá? Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Então disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado a serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou?
Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado as suas servas Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Até aqui por enquanto. Essa história é uma história bem conhecida. Creio que você já deve ter lido, já deve ter ouvido relatos a respeito de Jacó. Jacó é um dos 3 patriarcas, filho de Isaque, que era filho de Abraão. Deus apareceu para Abraão, fez um pacto com Abraão, e aí a partir de Abraão, Deus escolheu sempre um dos filhos dos patriarcas, e assim seria sucessivamente, para que aquele filho, aquela família, aquela linhagem fosse perpetrada a linhagem de Deus, a palavra de Deus, a obediência a Deus. Então, Abraão teve Ismael e Isaque. Deus disse seguramente que seria de Isaque a sua linhagem. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Eram gêmeos, nasceram da barriga da mãe. E diz que na barriga da mãe eles já brigavam. Havia uma profecia de Deus. E essa profecia dizia assim, que o mais velho servirá o mais novo. Indicando então para Isaque que a descendência dele seria, a descendência divina seria por meio de Jacó. Mas o erro que Abraão foi impedido de cometer, Isaque caiu nele. Quando Deus pede para Abraão, para que Abraão trouxesse ao altar dele o seu filho, e a palavra ainda diz o seu único filho, sabemos que já havia um filho àquela altura, sacrifica-o a mim. Deus estava prevenindo Abraão de adorar o seu filho, de idolatrar ou ter Isaque como seu ídolo. Isaque caiu e infelizmente não seguiu o mesmo exemplo de seu pai. A Bíblia nos conta, e eu estou te contando essa história para que você entenda o contexto que eu vou te passar. A Bíblia nos conta que Isaque preferia Esaú, o filho mais velho, o filho que era o de porte maior, o porte masculino. A palavra diz que ele era um caçador, que ele tinha um corpo coberto de pelos. Ele era aquele que enchia os olhos do seu pai, Isaque. E por isso Isaque tinha-o como seu filho preferido. Enquanto Isaque criou Esaú mimado, orgulhoso, também criou Jacó cínico e amargurado. Até o dia em que Isaque, já velho de idade, ele diz que vai dar a bênção ao seu filho. Em rebeldia à profecia bíblica, Isaque planeja dar a bênção a Esaú.
Então ele diz: vá, meu filho Esaú, o filho mais velho, o filho preferido, vá até a floresta, mata um bicho, traga para mim, cozinha ele e eu vou te abençoar. A mãe de Jacó ouve aquilo e Rebeca diz: vem cá, Jacó. E ela veste Jacó com as roupas de Esaú, para ela ter o mesmo cheiro de Esaú. Prepara-lhe um guisado. E Esaú e Jacó leva para Isaac. Está aqui. O guisado que o Senhor me pediu. Agora me abençoe. Isaac, querendo abençoar Esaú, desconfia, mas a voz não é de Esaú. E ele começa a fazer testes com Jacó. Até o ponto que ele se convence de que Jacó seria Esaú e ele dá a bênção para Esaú. Esaú fica enfurecido quando ele descobre que a bênção que Isaac daria a ele foi para Jacó. O texto bíblico diz assim. Primeiro, uma coisa que é importante frisar: 3 ou 4 vezes Esaú pede para Isaac: não tem nenhuma bênção para mim, não? Não sobrou nada para o Senhor me abençoar? Isaac diz não. Ainda joga uma palavra a respeito de Esaú, que ele serviria, que ele teria que ir fugido. Esaú fica muito enfurecido. Rebeca chega para Jacó e diz: corre, teu irmão se consola ao fato de planejar te matar. Aí Jacó, de uma vez só, perde a família, ele nunca mais vê seus pais vivos. E perde também todos os recursos, não tem mais herança. Ele sai correndo, sai fugido da sua casa com medo de ser morto pelo seu irmão gêmeo. Ele vai para onde? Ele vai para a terra dos seus pais, seus avós. E ali ele fica com os parentes. Ele encontra Labão, parente da sua mãe Rebeca. O capítulo 29, se você ler um pouco acima, diz que assim que ele chega às terras de Labão, ele avista quem? Raquel. E ele se apaixona com ela. É a paixão à primeira vista. Como diz o texto para nós, Raquel, ela era bonita e formosa. Não está redundante. O texto está dizendo exatamente isso. Que ela era bonita de semblante e era formosa como mulher. Imagine Jacó, fugindo do seu irmão, cresceu a vida inteira amargurado, sendo preterido do seu pai, tendo que ver o seu pai preferir o seu irmão Esaú. Agora sem herança, agora sem um lugar para dormir. O capítulo 28, que é o que fala a palavra Betel, diz que ele tem um encontro com Deus e ele repousa a cabeça numa pedra, porque ele não tem nada. Ele chega na casa de Labão sem nada, sem um passado a se gloriar, sem recursos financeiros, sem família, sem amor, sem identidade. E ele olha para Raquel. E o seu pensamento é esse: se eu me casar com Raquel, as pessoas vão me respeitar. Se eu casar com Raquel, eu terei identidade. Se eu casar com Raquel, eu terei um valor. Não é assim que nós pensamos? Será que o retrato de Jacó é tão distante do nosso retrato?
Quantas pessoas se envolvem no relacionamento amoroso buscando afirmação de identidade? Quantas pessoas se envolvem no relacionamento e projetam se casar buscando ser alguém na vida? Buscando ser visto? Ou mesmo buscando ser amado? Alguns no relacionamento romântico, outros no relacionamento profissional, outros ainda buscando dinheiro, status, sucessos. Nós falaremos isso nas outras pregações seguintes. Mas esse texto nos mostra alguém que olha para um relacionamento amoroso e planeja ser ele o salvador da sua vida. É aqui que eu me lembrei da música, a música me fez lembrar desse ponto. Sabe, aquele relacionamento que você diz assim: quando eu me casar, tudo vai ser feliz, tudo vai ser diferente. Aí sim eu serei feliz. Só quando eu me casar, ou só quando, às vezes, é um desejo platônico, ainda não tem o par romântico, ou às vezes olha para alguém e idealiza aquela pessoa como uma pessoa que vai salvar a vida dela. O texto nos dá uma dica aqui a respeito de quão apaixonado estava Jacó. Diz Labão: olha só, está um mês que você está aqui comigo, não é justo você trabalhar para mim sem um salário. Deixa eu te pagar um salário. Escolhe qual é o teu salário. Aí Jacó mostra para Labão a sua vulnerabilidade. Ele promete para Labão 7 anos de trabalho. Será que estava apaixonado o menino? Historiadores dizem que o preço é pelo menos 4 vezes acima do normal para uma noiva. Não se espante, esse era o costume da época. Você queria casar, você tinha que dar um dote. 4 vezes acima o preço. Labão, quando ouve aquilo, ele fica impressionado. 4 vezes a mais. E a resposta que Labão dá para Jacó não foi um sim. Você leu comigo o texto, né? Labão não diz sim para Jacó. Ele tangiversa, ele desconversa, e ele diz assim: muito melhor ela casar com você do que com um de fora. Mas quem está apaixonado, ouve o que quer, não é mesmo? Ou alguém que está apaixonado, está na plena capacidade mental. Há um autor que eu li por recomendação, ele diz que você estar apaixonado é semelhante a alguém viciado. Não vou falar de você não, vou falar de uma pessoa que você conhece. Vamos lá. Imagina um amigo seu aí que você conhece, que está apaixonado ou esteve apaixonado lá atrás. Adianta falar alguma coisa? Rapaz, essa mulher aí, sei não. Rapaz, ou moça, né? Essa mulher aí, esse homem aí, não adianta. Porque o apaixonado ouve o que quer. Ele ouviu um sim, mas Labão não disse sim para ele. Labão disse: é certo, trabalhe para mim então. E aí, ele trabalha 7 anos. Sempre me impressionou isso aqui. 7 anos de trabalho para você ter o seu cônjuge. A minha merecia 7 anos de trabalho.
Mas, chegando os dias da festa, olha aqui comigo o que diz o verso de número 21. Não precisa colocar não? Eu vou recitar aqui, aí você olha depois na sua casa. O verso 21, ele é de uma literalidade assustadora. Os historiadores dizem que a conversa que está registrada no verso 21 não é uma conversa normal para a época. É mais ou menos assim, eu vou ainda suavizar. É como se Jacó estivesse dizendo para o pai da esposa dele, falando assim: eu estou com pressa de me deitar com a sua filha. Essa frase aqui, ela é inconcebível para a cultura da época. Ela mostra como que Jacó estava terrivelmente enfeitiçado. Mas ela só reflete isso que eu acabei de dizer para você. Como que um amor pode trazer uma cegueira para aquelas pessoas que buscam nos relacionamentos redenção. Aproveitando-se da situação, o que Labão faz? Labão diz: vamos fazer o banquete, uma grande festa. Você sabe como que era o costume da época, a mulher com um véu, Jacó não via nada, já estava bem alegre por causa da bebida, da comida que tinha degustado. Labão entrega não a amada Raquel, mas a sua irmã Leia. O texto diz, eu queria voltar com você lá, o texto diz, ele faz uma menção só de Leia. Porque o capítulo 29, se você ler do começo, você vai ver já ali falando a respeito de Raquel, é a pessoa com quem ele vê. Mas o verso 17 diz assim: Lia tinha os olhos sem brilho. Aí tem uma vírgula e um porém. Mas Raquel era bonita e formosa. Se você ler os comentários bíblicos, escutem, né? O que significaria olhos sem brilho? Não quer dizer que ela tinha problema visual. Não quer dizer que ela tinha problema visual. Porque senão diria assim: Lia não enxergava bem, ou tinha olhos sem brilhos, mas Raquel enxergava muito bem. Esse aqui é um eufemismo do narrador. O narrador está colocando aqui exatamente isso. Lia não era bonita, ou Lia era feia, e Raquel era muito bonita. É Lia que Labão entrega. Quando Jacó descobre que não é Raquel que ele tinha se deitado, que era Lia, ele fica irado. Por quê? Porque o objeto de desejo, aquela pessoa com quem ele achava que ia lhe trazer uma felicidade, era Raquel. Ele tinha projetado-se naquele relacionamento. Trabalhou 7 anos por aquilo. E quando ele vê Lia, ele se sente enganado. E é essa palavra que ele usa. Não é? Você leu comigo? Ele diz, no verso de número 26. Opa, voou aqui minha Bíblia. Verso de número 25, diz assim: ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. A gente volta nessa frase aqui.
Por isso disse Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Aí Labão, ele vai muito bravo para conversar com Labão. Aí Labão diz para ele: ora, não é costume aqui na minha terra que a mais nova case antes da mais velha. Se você olhar o diálogo, não te parece que Jacó se acalmou muito rápido? Sabe o que aconteceu aqui? Jacó usa a mesma palavra enganou, que está lá no capítulo 27, que era o diálogo de Esaú e Jacó e Esaú e Isaac. Quando Labão diz para ele enganar, aqui o mais velho é antes do mais novo. Lhe vem o peso do que ele tinha feito. Ele tinha tentado enganar seu pai para conseguir a bênção dele, por cima do seu irmão mais velho. Assim, quando Labão diz isso para ele, na hora ele murcha. Na hora ele cai em si. Na hora ele pensa: enganei meu irmão mais velho. Enganei o meu pai. Agora eu estou colhendo os frutos daquilo que eu fiz. Por isso ele concorda. Ele diz: não, tudo bem, então eu vou agora trabalhar mais 7 anos. Pelo amor, para ter Raquel também. Sabe, esse é um problema. E é um problema que pode ser recorrente na sua vida, se você não entender o que o texto bíblico está dizendo para nós. Quando nós olhamos para um texto bíblico, geralmente nós começamos a buscar nele alguma lição de moral. Nós buscamos nele alguma virtude. Nós buscamos nele algo para a gente fazer ou algo para a gente não fazer. Mas nem sempre, ou a Bíblia não pode ser interpretada ou analisada dessa forma. O texto bíblico está ensinando para nós muito mais do que faça isso e você terá sucesso, faça aquilo e você não terá sucesso. O texto bíblico está mostrando para nós algo que sempre vai ser recorrente na nossa vida, que é o verso 25. O centro da história está no verso 25. E ele diz assim: Jacó viu que era Lia. Toda vez que você projetar sua felicidade num relacionamento, por mais fantástica que seja essa pessoa, eu não estou colocando aqui, vamos desconsiderar essa questão de que Lia era feia. Mas toda vez que você projetar sua felicidade num relacionamento, numa pessoa, por mais fantástica que ela seja, sempre ao acordar vai ser Lia. Não vai ser aquilo que você estava esperando. Não vai te completar como você imaginava. Não vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. O texto bíblico está mostrando para nós a desilusão de alguém que colocou todas as suas fichas num casamento com alguém. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Um relacionamento amoroso nunca vai cumprir o lugar de Deus na sua vida. Este é o problema desta era. Este é o problema deste tempo, deste povo. Eu comecei a falar aqui a respeito das músicas. Hoje estão muito depravadas. Mas você olha isso em todo lugar, nos filmes. Você olha isso na música, você olha isso no teatro, você olha isso em tudo. É esse desejo de se autorrealizar, se projetando
em alguém. Esse aqui é o retrato daquela pessoa, imagina lá, aquele senhor lá de 50, 60 anos, que troca a esposa para ficar com uma mais nova. Esse é o retrato daquele garanhão que fica com uma semana, uma na outra semana, outra na outra semana, só para se sentir desejado, se sentir amado, se sentir por cima. Na verdade, todas as pessoas, seja aquele que busca um relacionamento amoroso como redenção, seja aquele que não quer nem saber de relacionamento amoroso, só quer ter relações fugazes, os dois têm o mesmo problema. Porque se você pode uma coisa e não faz, isso também revela que aquilo exerce um domínio sobre você. E é isso que eu queria falar com você essa noite. Jacó estava dominado por alguém que não era Deus. Jacó estava dominado por um sentimento, por uma pessoa que não era Deus. Não poderia satisfazê-la e por isso a escravizava. Sabe, se você continuar lendo o texto bíblico, você vai se lembrar que Jacó causou grandes males à sua família, preferindo os filhos de Raquel aos filhos de Lia, ao ponto de, não vou dar spoiler, mas você vai ler lá a história de José. Toda vez que você projetar um relacionamento amoroso, algo que transcenda, você vai ter problemas. Porque o seu parceiro não pode dar para você o que Deus pode te dar. Por isso que os casais, muitos casais hoje, enfrentam problemas. Porque ou o marido ou a mulher buscam no cônjuge algo que somente Deus pode dar para nós. Se você não entender isso, se você não viver isso, você vai estar com sérios problemas. Eu estou falando aqui apenas com aqueles que são solteiros e querem se casar. Estou falando aqui com você que é casado e fica buscando na sua esposa ou no seu esposo algo que só Deus pode te dar. Você vai acordar e vai ser Lia. Não vai te satisfazer. Não é suficiente. O texto nos conta que Jacó, de forma escravizada por um relacionamento, ele trabalha mais 7 anos. E agora ele tem 2 esposas, Lia e Raquel. Eu gostaria de continuar lendo o texto bíblico, para que você encontre a redenção. Quando o Senhor, verso 31, vamos ler a partir do verso 30 de novo? Vamos do verso 30. E Jacó teve relações também com Raquel. Olha aqui que diz o texto. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. Vamos então pegar esse outro personagem de hoje. Lia era a filha mais velha de Labão. Imagina você já deve ter percebido o caráter de Labão. Labão devia olhar para Lia e imaginar, como é que eu vou fazer para casar Lia? Ninguém vai querer casar com ela. Como que eu vou ter algum lucro com Lia? E ele olhava para Raquel, não via a hora de Lia se casar para poder ter um grande dote com Raquel. Imagina Lia, porque você imaginou comigo Jacó, alguém que não tinha dinheiro,
alguém que estava frustrado, que não teve o amor do pai, que teve que sair fugido, que estava buscando de alguma forma se reafirmar, né? Teve algo que eu não falei, mas tem uma frase que é muito dita hoje, é dar bem na vida. Era um dos meus desejos. Eu sonhava em, quando eu vim para Tangará, até conversando com a minha esposa nessa viagem, em 2025 eu passei a ser mais tangaraense do que vilarriquense. Porque eu morei 19 anos em Vila Rica, em 2025 faz 20 anos de Tangará da Serra. E eu sonhava vir para cá fazer a faculdade e voltar para lá e me dizer que me realizei. Me dar bem na vida. Lia não tinha uma vida tão diferente do que tinha Jacó. Preterida pelo pai, sempre teve que aguentar a irmã mais nova. Sempre teve que se sujeitar à beleza da irmã mais nova. Lia não teve um pai. E agora também não tem um marido. Porque a ironia do destino lhe coloca casada com o mesmo marido da irmã a quem sempre esteve à sombra por toda a sua vida. E o texto diz claramente, Jacó amava Raquel, mas não amava Lia. E o verso 31 nos diz, o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse, o Senhor viu a minha aflição, O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Curiosa essa história. Lia faz com Jacó a mesma coisa que Isaac fez com Esaú e a mesma coisa que Jacó fez com Raquel. Coloca a sua felicidade, coloca a sua realização no amor de uma outra pessoa. E isso é uma escravidão, meu irmão. Esse texto é um dos textos mais tristes que nós temos. Eu sempre costumo dizer que respeito, amor e gratidão não se exige. Não tem como você exigir de alguém que te respeite. Não tem como você exigir de alguém que seja grato às coisas que você faz. E não tem como você exigir amor. Amor, respeito e gratidão não são exigíveis. Ou você tem, ou não tem. Agora você ficar choramingando atrás das pessoas, buscando por esse sentimento, revela um vazio, como o vazio que Lia tinha, como o vazio que Jacó tinha. Quem se sente preenchido, quem tem a sua identidade firmada em Deus, não precisa, me escute aqui, não precisa ficar choramingando, não precisa ficar engatinhando, não precisa ficar, tem uma expressão que é muito apropriada para Jacó, beijando o chão, adorando o chão que a pessoa pisa. Lia era alguém que desesperadamente buscava um sentido para a sua vida, um valor para a sua vida, e ela entendia que esse valor ia chegar o dia que seu amado a amasse. O nome que ela dá para o seu filho é um nome, de repente, bem sugestivo. E ela diz uma expressão de louvor, o Senhor viu a minha aflição.
E ela acha que a bênção vai vir. Vamos seguir a leitura, e ele diz assim no verso 33, o narrador: ela ficou grávida outra vez, deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E o deu-lhe o nome de Simeão. Ouvido, Simeão ouvido. Lia ficou grávida uma outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais uma vez a mim, porque dei à luz 3 filhos. Deu-lhe o nome de Levi. E ela achou que muitos filhos fossem fazer com que seu marido a amasse. Muitas vezes, esse é o nosso diagnóstico. Ou de alguém que você conheça. Nós achamos que, agora ele vai me amar, vou fazer isso aqui. Agora eu vou fazer isso aqui. Agora não tem como ele não ver que eu sou a pessoa para ele. Ela não dá nenhum filho, eu já dei 3. Esse é um retrato muito triste. O verso 35 diz: mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. Aqui não há menção de filho, aqui não há menção de esposo. Aqui não há menção de amor do esposo também. Aqui parece que ela encontrou juízo. Antes ela dava a luz aos filhos, e ficava sempre tentando usá-los para conseguir o amor de Jacó. Mas aqui diz: desta vez louvarei o Senhor. Sabe o que é curioso na história de Lia? Quando o narrador fala aqui, no verso 31, em todas as menções, a palavra Senhor não é uma palavra Senhor comum, não é um Deus comum. Antigamente, usava-se um nome para Deus, um nome que era comum, não só do povo de Judá, do povo de Abraão, um nome comum, Elohim. Para Abraão, Deus se revelou de uma forma diferente. Deus revela o seu nome, Yahvé. Aquele tetagrama, 4 consoantes, Yahvé. Aqui, todas as palavras Senhor, não é um Deus, qualquer Deus. Porque se você bem conhece a história, você vai ver que Labão tinha muitos deuses, e quando o Jacó decide ir embora com todos os seus filhos, Raquel quer levar os deuses de Labão. Mas Lia não está se referindo a qualquer Deus. Lia está se referindo a Yahvé. Ela sempre clamou por Yahvé. E a solução que os intérpretes bíblicos dizem é que Jacó deve ter falado para Leia do seu Deus e do que Deus falou ao seu avô Abraão. Então ela já começa a clamar ao Deus da graça. O Deus que socorre os menos favorecidos. O Deus que socorre aqueles que são desprezados. Não é isso que o texto diz? O que o verso 31 diz para nós? O Senhor viu que Lia era desprezada. E Ele a amou. Os deuses deste mundo
eles se inclinam para aqueles que são bons. Os deuses deste mundo, eles se inclinam para aqueles que de alguma forma reúnem todas as suas forças e sobem aquela grande escala moral. O nosso Deus bíblico é um Deus diferente. É um Deus que está com aqueles que são desprezados. É um Deus que está com aqueles que não são. É um Deus que está com aqueles que não têm condição. É um Deus que está com aqueles, como a situação de Lia. Desprezada, não amada. Nem pelo pai, nem pelo marido. E o texto bíblico nos diz que o seu último filho, o que ele dedica ao Senhor, é Judá. Se você conhece a história bíblica, você se lembra que lá no capítulo 49 de Gênesis, Judá é a linhagem por qual vai nascer Jesus. O nosso Deus não escolheu a amada Raquel para ser uma das ancestrais de Jesus. O nosso Deus escolheu a desprezada Lia para ser uma das mães ancestrais de Jesus. Para mostrar para nós hoje de que Deus está conosco. Está com aquele que é desprezado. Está com aquele que não é amado. Está com aquele que é abandonado. Está com aquele que é fugitivo. Está com aquele que procura um sentido para a sua vida. Não é à toa que o nosso próprio Deus se manifestou dessa forma. Quando Jesus nasce, ele não nasce como da genealogia de Raquel, como alguém que está num berço esplêndido, como alguém que é formoso, como alguém que atrai para si todos os olhares. Ao contrário, o nosso Deus, ele nasce numa manjedoura. Nosso Deus, ele vem de Nazaré. Você se lembra que Natanael diz a respeito de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O nosso Deus, ele se identifica com aquele que foi desprezado, aquele que é abandonado. É com Lia. Se por um lado você buscar a sua satisfação em uma pessoa, em um relacionamento, nunca vai te satisfazer e ao final sempre vai ser Lia. O outro passo é que o nosso Deus, ele se identifica com aquele que é desprezado e não amado. Ele entende e ele se apresenta a você e a mim como o verdadeiro noivo. Como aquele que pode te satisfazer. Como aquele que pode trazer sentido para a sua vida. Se você não pode esperar do seu cônjuge, por mais fantástico que ele seja, uma espécie de um relacionamento que transcenda, que te dê sentido, que faça sentido para você. Em Deus, nós encontramos esse relacionamento. Em Deus, nós encontramos o verdadeiro noivo. Aquele que pode satisfazer você. Aquele que pode dar sentido para a sua vida. Aquele que pode te dar identidade. E se você se encontra nesse amor, se você se encontra com esse que é o verdadeiro noivo, você nunca mais vai andar por aí buscando satisfação em coisas que não podem te satisfazer. Você nunca mais vai andar por aí com critérios tão rasos, tão baixos, ao ponto de se humilhar, ao ponto de
se escravizar para alguém. Nós precisamos nos encontrar com esse Deus. Você precisa essa noite se encontrar com esse Deus. Você precisa se encontrar com esse Deus, que é o Deus que pode satisfazê-lo. E não só satisfazê-lo, dar uma identidade para você. Você não precisa de um amor. Você não precisa de um amor maior. Ou na verdade você precisa. Mas não um amor maior de alguém. Mas o amor maior do Deus vivo. Quando Lia desiste de procurar em Jacó o seu relacionamento, e ela busca em Deus, ela pode encontrar descanso para sua alma. Um descanso que Jacó possivelmente não tenha encontrado. Então nesse ponto nós temos como aprender com Lia. Lia termina justificada. Lia termina com uma identidade. Que é a identidade de filho. Muitas vezes nós falamos, né? Ah, você é filho de Deus. Você precisa viver como um filho de Deus. Mas muitas vezes é muito vazio se você não entende que esse amor é o que vai te dar identidade. Ah, quão bom seria se os jovens de Betel que ainda não se casaram, que os casados de Betel que estão casados, entendessem que a verdadeira felicidade, ela não vem de um relacionamento amoroso. E que nós não precisamos ficar mendicando quando nós temos à disposição o amor do Pai por nós. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu queria te fazer essa oração. Queria que você cantasse novamente comigo essa canção. Mas só ao final da oração. É uma oração que você vai fazer no seu lugar agora. Que você possa ter entendido os estágios na vida de Lia e na vida de Jacó. Se de alguma forma você se reconhece, eu gostaria agora que você entregasse o seu relacionamento a Deus. Se você busca satisfação, realização, redenção no relacionamento, entenda que ao final vai ser Lia. Não estou falando aqui para você amar menos o seu cônjuge, não é isso. Eu estou falando aqui para você amar mais Deus. Não se trata de você amar menos o seu cônjuge, trata-se de você amar mais Deus, que é aquele que tem a fonte da vida, é aquele que pode te satisfazer. Que você possa sair daqui essa noite, como Lia disse, desta vez eu louvarei ao Senhor. Ah, não importa se eu estou acompanhado, se eu não estou acompanhado, a minha satisfação, o meu valor, não vem de quem está comigo, ela vem do Senhor. Pai querido, nós oramos essa noite, clamando pela Tua graça, clamando pelo Teu favor. Ah, Pai querido, que possamos, ó Deus, aprender com essa história, de que nenhum relacionamento amoroso pode, ó Deus, nos dar aquilo que o Senhor pode nos dar. O Senhor é o autor da vida, o Senhor é, ó Pai, aquele que nos satisfaz verdadeiramente. O Senhor é a fonte da vida, só o Senhor pode trazer, ó Deus, ao nosso coração a alegria indizível. É olhando para Ti que nós encontramos satisfação, é olhando para Ti que nós encontramos beleza, é olhando para Ti que nós encontramos identidade. Não precisamos ficar mendigando, não precisamos ficar buscando em outros lugares o amor que nós encontramos no Senhor. Ah, Pai querido, ajude-nos, ó Deus, a abrir os nossos olhos, ajude-nos, ó Deus, a abrir os nossos olhos para encontrarmos em Ti a satisfação, ó Pai. Oramos, ó Deus,
pelos solteiros, olhamos também para os casados. Oh Deus, livra-nos, oh Deus, de buscar em outros lugares o amor e satisfação que vem somente em Senhor. Oh Deus, que os nossos jovens não andem mendigando, não andem, ó Deus, buscando em outros lugares, assim como Jacó fez, assim como Lia fez. Que os nossos casados, ó Deus, possam, ó Deus, repartir o seu casamento, aquilo que buscam e recebem de Ti, Senhor Deus. Que em todo momento possamos declarar, ó Deus, não só como uma canção, mas com os nossos corações, convictos, felizes, de que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós, Senhor Deus. O Senhor é tudo para mim, Senhor Deus. Que os meus lábios possam declarar isso. Afaste de mim, ó Deus. Afaste da Tua igreja, Senhor. Afaste de nós, Senhor. Ó Deus, o desejo de buscar, ó Pai, louvor. Buscar, ó Deus, amor. Buscar satisfação naquilo que não pode nos dar. É o Senhor que pode, é no Senhor que nos concentramos. Do Senhor vem a vida, do Senhor vem as coisas perfeitas. Meditamos em Ti, buscamos em Ti, e que o nosso coração possa declarar, como diz essa canção, Tu és tudo para mim.